Olá, amigos, eu sou Maria Aparecida, esse é o canal Mediunidade Clínica dedicado a temas que se relacionam com a sensibilidade do ser. Vamos lá? Você sabe que a gente sempre traz o tema que você solicita, né? Então, a nossa pauta, quem faz é você. E hoje a gente está dando sequência àquela fala do sonho que foi solicitado. Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre aqueles que estudaram a análise do sonho. Como é que a gente chega lá na análise do sonho, né? A gente tem a colaboração inicial de Freud, que ele tem uma fala que o sonho é a realização de um desejo que ficou reprimido, ficou guardado lá. E o Freud, ele era um médico neurologista. Por que era médico? E a gente vai falar em análise, em psicanálise, porque lá atrás, no tempo dele, não tinha uma faculdade de psicologia. Quem estudava essas coisas era um médico. Assim como depois, quem veio depois dele, você vai ver, o Jung também era médico. Então, era uma da área médica. Depois é que avança e vai para outro canto, né? Então, os conhecimentos desenvolvidos por Freud trouxeram para cá, para a gente olhar o sonho. E aí começa a nascer uma escola de psicologia chamada psicanálise, né? E aí o grande mérito que ele vai introduzindo isso como um objeto de estudo da pesquisa científica, porque até então o sonho sempre existiu, mas ninguém deu muita importância para ele. E o sonho ganha espaço dentro do campo da ciência. Quem abriu a porta para ele e ficou com esse glamour foi o Freud, né? E para ele, todo sonho era, em princípio, a realização de um desejo que eu quero muito fazer uma coisa e não dá, não pode, é censurado, não consigo, não tenho dinheiro, não dá para adiante. Então, tá. E de noite eu sonho, aí de noite, quando eu sonho, eu realizo aquilo que eu não consegui fazer durante o dia. Isso era uma visão. Isso foi publicado em Interpretação do Sonho lá em 1900. Mas ele não foi o único que trouxe isso. Então, por exemplo, a gente tem, para quem curte imagem, a gente trouxe a imagem da realização de um desejo reprimido, né? No nosso exemplo é assim, aquela pessoa que amava ballet, queria ser bailarina, curtia muito aquilo e não dava, não tinha, não deu para ser bailarina. Então, de noite, ela foi dormir e ela se vê num palco dançando. As coisas para o Freud aconteciam um pouco nessa ordem. Isso é um exemplo para que a gente possa entender. Aí, ele não foi o único que estudou isso, e a gente foi estudar a colaboração do Jung, que o Jung, ele não reduz os nossos sonhos só à satisfação de desejos reprimidos, como o Freud propõe, né? E ele fala que não, a gente tem um inconsciente pessoal, e o Freud era só um inconsciente, o Jung vai fazer uma distinção de inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. E ele também, o Jung também era médico. Mas ele também era médico e vai falar de sonho? Ele era um médico e o Freud traz a escola da psicanálise, funda a escola da psicanálise, e o Jung também, ele começa os estudos dele, acompanha um pouco Freud e depois ele vai formar a psicologia analítica ou psicologia profunda ou psicologia junguiana. Cada um dá lá o nome que acha melhor, mas é assim, sempre baseado nos estudos de Jung. E o Jung, ele toma o sonho como um autorretrato espontâneo do sonhador. Então, você não é nada assim, tem o sonho, que é aquilo que o Freud dizia, que é a repressão de alguma coisa que ficou guardada lá e vem de noite, mas também não é só isso, né? Ele tem uma forma
que você tem de encontrar uma situação inconsciente, que nem sempre é uma repressão, que pode ser uma coisa muito boa. E se você gostar, você vê um pouco, lá tem depois adiante nós vamos mostrar alguns livros, mas agora me ocorre um que eu não trouxe, que é Memórias, Sonhos e Reflexões. É um livro que ele escreve sobre os próprios sonhos. Para quem gosta de sonho, para quem gosta de Jung, é uma maravilha. Eu quase decorei o livro, o meu é tudo riscado, caindo os pedaços, tudo. Mas eu espero que você vá ler esse livro semana que vem, quando a gente vier conversar. Você já leu o livro, né? Tenho certeza disso. E então, lá você vai ter a elaboração e a aceitação desse material que do sonho traz. Então, ele tem uma outra forma de ver o sonho, né? E o sonho produz uma liberação daquele material, ele entende também que você traz aquele sonho para uma tomada de consciência. É uma outra visão e cada um traz a sua colaboração. O Jung tem uma linha mais flexível de interpretar os sonhos, né? O cliente há de estar de acordo com a interpretação. Então, não é você que diz para o cliente: o seu sonho quer dizer isso, mas você estuda com ele o que aquilo pode representar para ele, cliente, né? Ele era contrário a uma teoria simplificada dos instintos. E é verdade também que os sonhos dão expressão a verdades que você tem lá dentro, né? Traz aquilo para fora e que são coisas incontestáveis. Você vai ter sonhos que têm assim uma pincelada filosófica, um pronunciamento filosófico muito grande. Você tem sonhos que falam das suas fantasias, você tem sonhos que são previsões, então a abrangência de Jung, a gente pega aquilo que o Freud falou, eu, né? Depois tem gente que é sem freudiano a vida inteira. Depois a euzinha que vos falo, junto aquilo que o Jung falou, e fui juntando coisas para depois eu poder trabalhar com os sonhos. Porque, na minha visão, o sonho, ele é um estado alterado de consciência. Você não está na sua consciência aqui do dia a dia, né? Você não está no seu estado aqui de relação com o universo físico. É um outro estado de consciência. E você sabe que eu estudo mediunidade, então, na minha visão, a consciência, ela está no estado de vigília, agora que nós estamos conversando. Depois, a gente tem um estado de sono, é um outro estado. E do estado de sono, nós vamos para o estado de consciência de sonho. Então, os estados de consciência vão se alternando. E como é que é? E o estado de transe mediúnico também é um estado alternado de consciência. Como é que eu vou interpretar o transe do meu cliente se eu não sei interpretar nem o sonho? E se o transe também é um estado alternado de consciência? Então eu o caminho do sonho para chegar lá. E foi um caminho muito feliz. Eu não sei se feliz para os outros, mas muito feliz para mim, que aprendi um monte de coisa com isso, né? E hoje eu fico lá olhando o meu sonho. Olha, sonhei isso, sonhei aquilo. É uma ferramenta para você olhar, inclusive para você. E o Jung admitia que você tinha sonhos de previsões, sonhos proféticos, né? E ele fala do sonho de conflito, ele expressa problemas ocultos e ele vem trazendo a colaboração dele para a gente, né? E no fim da história, ele diz assim, que não tem uma interpretação correta, tem uma interpretação possível, né? Para o Jung, o sonho sempre se referia a uma situação real da vida da pessoa. Ou ela está na vida aqui do cotidiano, na vida de vigília, e ela se reporta
Depois, quando ela sonha, ele sonhou, veio para cá, mas depois, quando ela está acordada, ela junta essas duas partes. Agora, em estado vigil, eu vou ver o que aconteceu em estado de sonho e vou tentar uma integração, vou ver como é que eu posso agir a partir disso, né? Mas a colaboração dele foi assim, para mim, maravilhosa, excelente, abriu um universo enorme. A clínica só existe por causa disso, né? Por causa desse insight. Mas tem a colaboração do Pierce, que era também médico, um médico psicanalista alemão, e ele também estuda sonho naquela história de que, sabe, lá atrás, no 1800 da vida, ainda não havia aqueles cursos que nós temos hoje de psicologia, do jeito que você sabe, tudo. Então, era o médico que ia para isso. E o Pierce, ele era médico e ele foi também. E o sonho, na visão dele, o sonho representa uma situação interna da pessoa, é um caminho para a integração. Eu sonho, vejo aquilo, não é nada disfarçado, não quer dizer, o sonho ele é o que ele não está censurado, para ele não tem isso. O sonho ele é o que ele está mostrando, ninguém precisa interpretar nada porque o sonho é aquilo, né? E ele era médico, ele era filho de pais judeus e depois da graduação dele, ele passou a trabalhar como neuropsiquiatra. Aí você entende por que ele vai para o sonho. Se ele era sistema neurológico, psiquiatra, vai cuidar desse sistema. Então, ele começa a pesquisar os sonhos dos pacientes dele. E, ao observar esses sonhos, depois ele senta lá, escreve o livrinho dele, que depois a gente vai comentar um bocadinho. E ele começou a perceber que, sabe, ele fez as reflexões dele. Por isso que eu acho importante a gente fazer essa parada aqui para reflexão, né? Ele faz as reflexões dele. E, a partir das reflexões que ele fez, nasce a gestalterapia. Que sabe, não é cada pedaço do sonho é um pedaço e você junta todas as partes como uma análise. Você pega cada pedaço, analisa cada pedaço, soma tudo e dá o todo. Não é assim. Ele diz assim que há uma inter-relação, que não é só você juntar as partes. Você tem que juntar, mas você tem que relacionar, você tem que ponderar, que ver. Isso é a reflexão. Então, ele vai fazer uma escola a partir das reflexões dele sobre o tema, né? Da mesma forma que o Jung, o Pierce concluiu que o sonho é uma linguagem natural da mente que está adormecida, né? Onde os pensamentos são transformados em imagens sem nenhuma intenção de confundir, de enganar o sonhador. Tá nada disfarçado. O que você está sonhando é o que você está sonhando e veja o simbolismo disso. O sonho revela uma situação interna da pessoa, né? Então, para você printar a tela, o Pierce, né? O sonho é uma criação da mente da pessoa. Ele não fica dizendo se veio do inconsciente pessoal, do inconsciente coletivo, veio de lá mais para cá, mais para cima. Não, foi a mente da pessoa que criou. A mente criou. O sonhador é responsável por tudo que acontece no sonho, sabe? Não, ele não tá, sabe? Você sonhou? Você é o seu diretor de sonho. É você mesmo, você é o Spielberg do seu sonho lá. E você sonha aquilo que tá lá em você. Que quem sonha tem mais que um conceito sobre si, sobre o outro e sobre o mundo e sobre os seus próprios impulsos, e que não interpretar um sonho apenas, que a gente havia de interpretar uma série de sonhos, e isso ficou também muito importante para mim. A mente sonha, você é responsável pela sua mente, você é responsável, mas a mente é inconsciente, não sei o que, não sei, veio na sua cabeça, então esse simbolismo é seu. E isso eu levei para o transe. O transe é seu, então o simbolismo do transe é seu.
Ah, mas eu recebi para passar a mensagem para fulano. Sim, mas quem recebeu foi você, então essa mensagem também é um pouco para você. Pare e lê aí e vê o que te serve. Ah, e foi assim que eu fui juntando um pedacinho de cada autor e fui compondo com a colaboração desse povo sabido uma forma de interpretar. Ah, mas ele não era espírita. Não sei se ele era espírita, se ele não era espírita. Ele tratava de psiquismo. E depois eu junto Kardec também, não é? Ou porque você acha que médium não tem psiquismo? A gente tem que estudar psiquismo para entender o psiquismo do médium. E esse foi o caminho que eu descobri para mim. Então, o sonho é uma mensagem existencial. Daí eu juntei que o transe, vamos olhar para o transe? Vamos, é uma mensagem também para a sua pessoa. Você pode transformar esse transe numa mensagem para você de pouca ou de bastante valia, depende do estudo que você faz do seu transe. E eu aprendi a trabalhar com o transe trabalhando com o sonho. Enquanto o Freud entendia que o sonho era um caminho magnífico para o inconsciente, o Peirce entendia que o sonho é um magnífico caminho para a integração. Daí eu resolvi que a gente tinha que integrar o nosso transe também ali no nosso pacote de observação. E aqui eu preciso citar o Eliezer Mendes, que foi o meu professor amado na vida, um deles, né, porque eu amei todos os meus professores, que sonho é a vivência numa outra dimensão. Um conceito simples, fácil, que qualquer um de nós entende, qualquer um de nós que sonha. Ah, olha, é isso mesmo, eu vivi o sonho numa outra dimensão, não estava acontecendo aqui nessa, era numa outra dimensão. Então eu tenho uma outra dimensão e eu vivi nessa outra dimensão, porque eu lembro do que aconteceu, eu lembro do que eu senti, às vezes era bonito e eu acordei feliz, às vezes era muito triste, ou às vezes era muito aterrador e eu acordei assustado. Era uma vivência de fato numa outra dimensão, não é? E aí eu trouxe alguns livros, se você gostou, se você quiser aprofundar, o Freud, aquele livro da interpretação dos sonhos, é esse que está aí na imagem, né? E seguindo esta simbologia, há outros livros. Na linha junguiana, por exemplo, nós temos o livro Sonhos na Psicologia Junguiana. É muito interessante esse livro, ele é formado, ele é organizado pelos autores, né? Por 3 autores, mas você sabe que um livro organizado não é o autor que senta e escreve o livro inteiro. É um livro muito rico porque ele convida mais 14 pessoas para participarem. Então, olha, tem uma participação, são todos psicólogos que seguem a linha junguiana, mas é interessante você ver o reflexo de cada um deles, como cada um trabalha e qual é a narrativa que cada um deles traz. Então, fica aí a minha sugestão para você, se você gosta do tema e se tem essa visão. E depois o livro Vermelho do Jung. O livro Vermelho do Jung para mim, ele é o máximo de tudo, porque você vai ver em termos de sonho e de transe, porque é onde você descobre o Jung um grande médium, né? Parecida, você vai falar que o Jung era médium? Já falei, porque ele tinha aquilo que ele chama de percepções psíquicas, né? Olha, ele percebeu lá, era um bruta de um transe, gente, vai lá ver para você enxergar. Ele tinha visão, ele tinha aquilo que a gente chama no centro de evidência, ele conversava com o personagem que aparecia, o personagem respondia para ele, depois ele sentava e ele escrevia aquilo que ele viu, né? No meu universo isso chama mediunidade, tá? Fica com um abraço grande e até o nosso próximo encontro.